Oi mulher, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma quinta-feira, mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Jéssica Calisto, maquiadora há 8 anos e aqui eu te ensino tudo sobre uma maquiagem profissional com bom acabamento e bons produtos. Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui com um cenário novo no fundo, que na verdade nem é um cenário, né gente? Um fundo branco. Foi só para testar mesmo. Eu geralmente gravo nesse fundo branco os vídeos da Vertical para as outras plataformas e aí eu quis gravar aqui hoje para ver como é que ia ficar, se vocês iriam gostar, mas eu acredito assim que o fundo branco ele seja muito enjoativo se fizer todos os vídeos nele, então eu prefiro que a maioria dos vídeos seja com o cenário no fundo e o fundo branco, caso vocês gostarem, eu trago vez ou outra intercalado em alguns conteúdos específicos. Vocês viram na capa do vídeo, nós iremos resenhar a base da Mascavo. Demorou, mas chegou e essa resenha tá maravilhosa, vamos lá? Antes de vir resenhar aqui pra vocês, eu usei ela 3 dias, então usei 3 dias diferentes, já tenho muitas considerações sobre ela, já vi como que ela dura, como que ela fica na pele, então tudo isso a gente vai falar ao decorrer do vídeo e dar todas as considerações finais no final do vídeo, se ela é boa, vale a pena você investir para uso pessoal e se vale a pena você investir para uso profissional. Minha pele tá somente limpa e hidratada, como sempre, como eu digo para vocês em todas as resenhas, com pouco hidratante para poder não interferir no acabamento da base. O que eu já gostei de cara nela foi a embalagem, essa embalagem aqui de vidro, esse vidro fosco que eu acho que fica assim super elegante, esse grossinho aqui, esse fundo do vidro no final eu também acho que fica lindo, a base vindo a partir daqui. Ela tem essa tampa cinza também que eu achei lindíssima, achei que combinou muito. Ela é de pump, então vem com esse pump aqui, ó, e aí quando a gente aperta a base, ela escorre porque ela é bem líquida, bem fluida, e ela tem uma textura super leve, super emoliente, que é super fácil de espalhar também. Então, apesar dela ter essa textura bem fina, ela tem uma boa cobertura, tem uma boa pigmentação, vocês vão ver que ela realmente entrega bastante na cobertura, mesmo sendo essa base mais fina e que, consequentemente, fica mais confortável no nosso rosto. A cartela de cores deles tem 36 tonalidades e a minha cor é a 32N. Vou aplicar desse lado do rosto com o pincel e desse lado aqui com a esponja para vocês verem maneiras diferentes como fica a base, porque eu sei que tem gente que tem preferência mais para o pincel e tem outros que tem preferência mais para a esponja. Vou colocar aqui na minha plaquinha 2 pumps, ó. Ela dá uma travadinha no pump e aí às vezes ele aperta tranquilo e às vezes, ó, ele aperta um pouco mais difícil. Acho que foi 2 pumps e um pouquinho aqui, ó. Ó como ela escorre. Então vou começar aqui a aplicação com o meu pincel de base. Ó, vou vir com batidinhas e vou espalhando essa base. Essa base, às vezes que eu usei ela, como vocês podem ver aí agora, uma pegadinha que a gente dá nela, a gente já consegue espalhar muito, porque ela é uma base bem elástica. Então isso significa que ela vai render bastante. Sobre o cheiro, ela tem um cheiro forte na hora que a gente aplica. Tem um cheiro assim mais químico, então se você se incomoda com o cheiro, esse cheiro pode não te agradar, mas a parte boa é que ele passa, então a base vai secando e o cheiro vai sumindo completamente, mas na hora que a gente tá passando, o cheiro realmente é bem forte. E vocês viram que eu peguei uma vez só o tanto que ela espalhou em toda a metade do meu rosto. Então, 2 pumps, quando eu tô usando ela, 2 pumps dá pro meu rosto inteiro, um para uma metade e o outro para outra metade na quantidade aqui que eu aplico. Aqui para vocês compararem a metade com a base e outra sem, a cobertura que ela dá, eu acho que ela dá uma cobertura boa, fica muito bonita. E para mim, o ponto negativo dessa base é que ela é muito amarela. Então assim, ó, pro tom de pele, vocês podem ver aí a diferença que dá do quanto ela é amarelada. Isso porque a minha é 32N, que é para ser o neutro. Então se o neutro tá assim bem amarelado, acredito que os outros possam estar até mais. E eu já vi algumas pessoas falando de algumas bases ficar mais bem alaranjadas também. Então essa é uma questão
que eu acho que a marca poderia rever para poder se encaixar melhor nos tons de pele, não ficar tão amarelado assim. Então eu preciso fazer uma correção, coloco um pouquinho, né, de um corretor lilás e aí eu misturo na base e aí eu consigo fazer essa correção para ela poder ficar mais do meu subtom de pele, porque o tom, como vocês podem ver, ficou perfeito. O 32N foi o meu tom certinho. Agora, com o que sobrou aqui do outro pump, eu vou pegar com a minha esponja e vou vir dando batidinhas. Olha só, gente, como a gente aplica e aí você vai espalhando pro rosto e ela vai indo. Ela vai esticando, pigmentando. Conforme a gente vai aplicando, ela vai... Ó, vou pegar o restinho aqui todo. Dá certinho um pump para metade do rosto e o outro pump para outra metade e você fica com uma boa cobertura. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que usa bem pouquinha base, aí um pump às vezes pode dar até para o seu rosto inteiro, mas para uma boa cobertura uniforme, os 2 pumps fica ideal. Ela vai assentando muito bem na pele. Realmente, ela é super fácil, a espalhabilidade, a aplicação dela. Apliquei em todo o rosto e ela fica assim com esse acabamento viçoso, iluminado, realmente igual a marca fala, um soft radiance. Então dá essa radiância e ela não fica nem aquela base que tá super molhada e nem fica aquela base que tá extremamente seca. Ela fica ali no meio termo, que particularmente me agrada muito, porque aí você pode escolher se você vai passar um pouco mais de pó e quer deixar mais mate, ou se você vai passar menos pó e vai ficar com algumas partes mais luminosas, mas que não vai ficar aquele grudento que vai ficar te incomodando. Agora eu vou deixar ela secar alguns minutos para poder a gente vir fazer o teste da transferência, que eles prometem que não transfere, e da resistência também à água. Nas vezes que eu usei, eu suei bastante e ela não escorreu nada. Eu suei bastante aqui na testa, foi escorrendo as gotinhas de suor, porque eu tava num dia de atendimento, passei o dia inteiro com ela e não escorreu absolutamente nada. Então eu fiquei assim, achei incrível. Aqui foi o lado do pincel e esse o da esponja. E o lado do pincel eu sempre acho que tem uma cobertura um pouquinho maior. Mas da esponja, dependendo de como você aplica, a cobertura fica muito parecida. Então realmente vai do gosto. Eu prefiro esponja porque eu acho que a esponja assenta melhor na pele. Mas eu gosto bastante também do pincel. Então depende para a proposta que eu quero no dia. Mas o que eu uso mais mesmo é a esponja umedecida no dia anterior. Esperei alguns minutos, ela já tá bem mais sequinha. Agora a gente vai fazer o teste da transferência. Claro que a base leva muito mais que 5 minutos para secar, mas como esse é o nosso tempo aqui, a gente vai testar aqui agora. Ó, o meu papel tá limpo. Eu vou encostar aqui na pele, ó. A gente vê, não transferiu nada. Ó, não transferiu nada. Encostar mais um pouco. Agora pegou bem pouquinho, ó, bem pouquinho aqui, mas nada assim, ó. Isso porque é uma base que não tá selada ainda, ela tá só ela que é aplicada, o hidratante e ela, então não usamos nada pra aumentar a durabilidade, nada pra poder matificar a pele, então ela aqui é ela pura. Agora a gente vai fazer o teste da água. Eu vou pegar aqui, ó, a água, vou borrifar. Deixa eu borrifar aqui desse lado. Ó, gosto de aplicar bastante. Gente, olha que incrível. Olha como fica as gotículas de água aqui na superfície da pele. Porque a base realmente, ela espelha a água. Tem algumas bases que a gente já fez aqui na resenha e a água só escorreu. Não escorreu a base junto, mas a água só desceu. E essa daqui, quando a base faz isso aqui com a água, que fica essas gotículas, é porque ela tem uma fórmula que repele mais a água. Então ela vai ser muito mais resistente. Tinha usado ela esses dias, mas eu não tinha feito nenhum teste de água. Eu só fiz o teste ali na prática do suor, que foi no dia a dia, né? Então achei maravilhoso isso. Vamos secar aqui com papel pra gente ver se não vai manchar, se não vai transferir nada, porque eu sempre faço o teste assim, suponhando que você molhou seu rosto, que você pulou numa piscina, você tem que esperar o seu rosto secar naturalmente, ou você pode já dar batidinhas e pode secar ele com uma toalha de leve, com papel de leve, para não ficar com o rosto molhado, porque isso é uma situação que pode acontecer, então a gente já seca aqui na hora. Ó, transferiu bem pouquinho.
Deixa eu ver se dá pra vocês verem que o nosso cenário está bem branco hoje. Ó, tá vendo aqui? Transferiu bem pouquinho. Bem pouquinho. Não alterou em nada a base, não ficou esbranquiçado, não ficou com as marcas das gotículas. A gente já testou outras bases aqui, já fez resenha que ou ficou com a marca da gotinha de água, algumas ficou e não saiu, outras ficaram com a marca da gotinha de água, depois saiu, aí tudo bem, né? Essa daqui não ficou nada e não alterou a cor da base também. Quem já viu outras resenhas aqui já viu que a gente resenhou bases que ficou esbranquiçado aqui, ficou um pouco mais claro, que eu até falei pra vocês, nossa gente, acho que quando a gente molha as bases, elas tendem a ficar mais claras, porque todos que eu já resenhei pra vocês aqui até hoje ficaram mais claras na parte onde molhou, e essa daqui não ficou, ó. A cor manteve fiel. Gente, eu acho essa base assim incrível, sensacional, e eu acho ela com uma qualidade diferenciada de muitas bases, né, da maioria das bases que a gente tem no mercado nacional. A gente tem bases muito boas, mas essa eu achei ela diferente em questão de textura, pigmentação, acabamento, a forma como ela performa na pele, a forma da durabilidade, porque eu passei o dia com ela e ela ficou super bonita na pele, não perdeu essa radiância, mas também não ficou uma base oleosa. Então assim, manteve a pele como se eu tivesse acabado de aplicar a base. Então eu acho que ela realmente traz uma qualidade diferente. Bom, agora já tem uns 15 minutinhos que a base secou. Eu só passei aqui um contorno e um blush, e um pouco do contorno aqui nos olhos para vocês verem. Não selei a pele com nada. Esse ficou o acabamento da base. Ela fica assim, ó. Agora ela já tá bem seco, acredito que já tá completamente seca no que ela propõe. Acabamento viçoso, bem bonito. Eu achei que realmente essa base entregou tudo. Mascavo arrasou. Todos os produtos que eu tenho aqui da Mascavo, todos eu adoro, são maravilhosos, super valem a pena. Eu gosto muito de todos. Eu acho assim que a Mascavo arrasou demais. E vamos para as considerações finais dessa base maravilhosa. Bom, para uso pessoal, eu acho que para o uso pessoal super vale a pena. Ela é uma base que vai durar muito, né, pro seu uso pessoal, você não usa toda hora. Mesmo que você usasse bastante, ela também rende bastante, né? Então, eu acredito que é uma base que um potinho desse vai durar bastante. Pelo custo de R$130, eu acho que é uma base muito boa. Eu acredito que em todas as bases nacionais que a gente tem, que hoje já estão na média de R$90, R$100, essa tá a 130, e o acabamento e a resistência que ela entrega, eu acho que vale você pagar esses 130 para esse acabamento, essa resistência, essa durabilidade e a forma como ela fica bonita na pele, porque a gente não sente que tem um reboco na pele, a gente sente que tem ali uma maquiagem, mas que tá super fino, ao longo do dia não fica incomodando, sabe? Porque eu tenho outras bases, corretivos, que ao longo do dia parece que vai ficando mais pesado, vai ficando mais grosso, junta com a oleosidade da pele, fica assim aquela craca na pele. Então ela não me dá essa sensação, me dá a sensação de que tá fininha, de que tá bonita, de que mantém o dia todo. Então acho que vale super a pena. Já pro uso profissional, para você usar em cliente, em atendimento, a questão de valer a pena, de qualidade, vale 100% a qualidade dela. Agora a questão de valores depende do quanto que você cobra na sua maquiagem, porque se você cobra uma maquiagem de 80, 100, 120, não vale você usar uma base dessa, na minha visão, porque você vai ter muito mais gasto do que ganho. Então eu acredito que para você usar essa base de 120 reais, 130 reais, você encontra até 150, eu acredito que você tenha que estar cobrando aí mais de 200 reais na maquiagem para você usar essa base nesse valor. Pelo menos aqui em Brasília, né? Tô falando da realidade aqui dos atendimentos. Então eu acredito que mais de 200 reais na maquiagem para você usar essa base. Até porque nós temos bases de marcas profissionais, igual as que eu uso aqui há muito tempo, que elas são até abaixo desse valor. Marcas como Fendi são abaixo desse valor da Mascavo, tá? Só falando realmente questão de valores, que aí você tem que fazer os cálculos em relação ao custo da sua maquiagem. Mas de qualidade, com certeza, vale a pena. E a outra parte, o ponto negativo que eu acho, tanto para o uso pessoal quanto para o uso profissional, é a base ser bem amarelada. Se você for profissional, você já tem ali os corretores, você consegue corrigir ali na hora, obviamente, e aí
tá tudo tranquilo, não tem problema. Agora, pro uso pessoal, você tem que entender um pouquinho mais da colorimetria, saber corrigir a sua base. Toda vez que você usar, você vai ter que corrigir se você não quiser ficar o tom muito amarelado. Caso a cor que você tenha comprado pra você fique amarelada igual a minha cor ficou pra mim. Então, se isso acontecer, toda vez que você usar e não quiser ficar com o rosto assim mais amarelo, você vai ter que corrigir. Então, muita gente acha que isso vai ser um trabalho a mais, não iria querer por conta de não ser prático no dia a dia, né? Então, seria essas considerações. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Deixe aqui nos comentários outros produtos que vocês querem ver por aqui, ou que vocês querem ver resenha, ou comparativo de um produto com outro. Podem deixar aqui na descrição que eu vou trazer nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!